Bom dia, boa tarde, boa caminhada, boa pedalada para você. Nossa segunda temporada dos podcasts Direito Imobiliário em Debate. Um espaço onde a gente vai discutir vários temas relacionados ao direito imobiliário. Sou Viviane Guimarães. E eu sou Mário Bertal. E a Olá a gente- todos. E a gente veio discutir um pouco sobre direito imobiliário e veio falar muito sobre regularização imobiliária, mas mais ainda, nessa temporada de podcast, a gente veio para falar da atuação de outros profissionais que estão dentro dessa área da regularização, fundamentalmente atuando na regularização imobiliária, mas que são de outras áreas, que vieram para cá. E o corretor de imóveis e o avaliador é um deles. O Mário, para quem não sabe, é meu marido, mas também atua como perito avaliador e como corretor de imóveis. E ver nesse cenário, né, de outros profissionais trabalhando dentro do ramo da regularização, porque o corretor de imóveis, ele basicamente trabalha com o processo de captação dos imóveis. Então ele se depara, no primeiro momento, com o processo de irregularidade do imóvel, para quando ele quer vender. No meu questionamento aqui, era assim, como que o corretor de imóveis ele pode impactar esse processo de regularização, né? Você acha que o corretor de imóveis ele atua nessa frente e se ele atua, ele pode impactar esse mercado de regularização imobiliária? Para quem não me conhece também, assim, eu estou no mercado imobiliário há 40 anos, digamos assim, um pouquinho só. Então já passei por várias transformações do mercado imobiliário, acompanhei todas as transformações e o corretor sempre teve nessa primeiro impacto, e só que eu acho que o corretor tem que buscar mais informação. É como eu sempre digo, não basta olhar, tem que enxergar para tu fazer uma coisa bem feita. Então a informação, antigamente as coisas se davam para quem tinha força. Hoje quem detém o conhecimento é que tem o poder. Então, veja bem, as coisas começam de uma forma que o mercado imobiliário necessita de uma grande transformação e ela está aí, só tem que enxergar. É se reinventar, né? Reinventar. É se reinventar, porque aquele que está no mercado, eu não sei se é essa a percepção que você tem, mas a nossa atuação a gente vê muito assim, principalmente depois do ano de 2020, que a gente viu que foi um super impacto dentro de todas as profissões. Mas o corretor de imóveis, mais ainda nesse ano de 2020, será que foi um ano que mostrou que ele precisava se reinventar dentro desse cenário? Com toda certeza. Até porque os índices o que mostram ali é a grande necessidade de criar cultura da regularização. Porque se nós vamos ver os índices hoje no mercado imobiliário, a falta de profissionais competentes para atuar é que deixaram esse mercado chegar nesse nível de mais de 60% dos imóveis com alguma coisa irregular. Por quê? Porque os corretores não foram profissionais suficientes para orientar, para conduzir todo esse mercado. Então, agora tem que ser uma transformação de criar uma cultura da regularização. Por quê? Porque já está chegando no limite. Daqui um pouquinho, eles não têm mercado para trabalhar. Por quê? Falta de conhecimento, falta de orientação. Eu sempre digo, só é dono quem registra. Começa por aí. Segunda parte, a pessoa
que não vai buscar o conhecimento vai ficando pro lado, vai perdendo espaço. Não, nós não temos mais espaço agora para dentro dessa cultura que a gente está vivendo de informação acima de tudo e uma velocidade de informação super rápida e uma transformação na forma de passar a informação, é dizer que, ao fim e ao cabo, quem não se reinventar, quem não tiver atualizado, quem não fizer um esforço para conseguir superar a mesmice, sair dessa zona de conforto, vai ficar para trás e não tem mais lugar. Eu já tinha comentado isso antes em outros podcasts e eu já tinha falado isso até ali no Instagram, que eu falo bastante, que quem achar que pode ficar escorado nessas velhas práticas vai acabar fora do mercado. Automaticamente o próprio mercado está impulsionando. Só que não é difícil você buscar, a informação está ali, clara. E outra coisa que você hoje pode e deve estar ao par, que você pode, mesmo não sendo advogado, o corretor, o engenheiro, o avaliador, o agrimensor, o topógrafo, o arquiteto, buscar informações de poder, digo eu sempre, transformar a posse em propriedade. O que eu quero dizer com isso? Buscar uma informação que ela não é tão... Você não vai fazer uma faculdade, você não vai fazer uma pós-graduação. É a prática que vai te dar isso. Então a prática ela é tão eficiente que você imediatamente já está trabalhando sobre essas condições. Mas você tem que passar para os posseiros, para os caras que têm imóvel irregular. Sempre que se deparar com isso aí, orientar e ter capacidade, porque isso vai gerar o quê? Vai gerar que ele cria confiança, fidelidade para tratar com você. Ele vai acreditar no que você está fazendo, porque você está querendo ajudar. E quando você quiser uma fidelidade, você ajuda a pessoa. Claro, isso é um pouco... Você não está dando nada, você está criando um laço. Claro, isso que a gente está falando é o impacto social que esse trabalho traz. Porque esse trabalho, ele traz. Trabalhar com regularização imobiliária, fundamentalmente, me desculpa, ele tem um impacto social, porque é uma atividade super bem remunerada, que tem uma carga assim, social, de importância social, de utilidade emocional, pública. de utilidade pública. Utilidade pública, e eu digo muito mais, importante. Isso tudo vai gerar o quê? Resultados. E o que é o resultado? Financeiro para você. Claro, porque assim, Então, é uma cadeia. O financeiro é a consequência do trabalho que você vai... Sim, para o profissional que está se profissional. reinventando. Agora, na verdade, tem uma cadeia regularizatória dentro do processo que ela faz com que várias pessoas estejam envolvidas. No centro está aquele que quer fazer a regularização e dentro, no centro está aquele que quer fazer a regularização e ao redor está aquela pessoa que vai trabalhar com a regularização, que vai fazer a regularização, que é o profissional da área, que é aquele que não é profissional da área direto, mas que de alguma forma contribui. Porque é um serviço de utilidade pública que gera um valor imenso do ponto de vista econômico, intelectual, social, tira da informalidade as pessoas. E isso está muito... gera emprego. Emprego gera outras coisas, benefícios para a própria sociedade. O município arrecada. Com certeza. O contribuinte tem retorno com isso, infraestrutura mais fortalecida, com melhores condições. Isso tudo vai gerar lá uma onda enorme de
benefícios. Você começando soprando ali, que nem um bater asa de uma borboleta, vai gerar uma onda enorme lá atrás. Exato. Né? Então, eu diria o seguinte, hoje ainda mais com essa abertura dos registros de imóveis para fazer uso capião extrajudicial, nossos parceiros registradores que estão nesse meio, prontos, de braços abertos para nos dar todo o apoio que a gente precisa. Então, o que a gente vai fazer? Você não vai ser profissional se não quiser. Que interesse do registro registrar? O registro de imóveis quer registrar. Claro. Eles não querem indeferir os pedidos. Não, claro que não. Só que não existe profissionais capacitados para poder dar toda aquela leitura que eles necessitam para gerar o documento. Profissional então, suficiente, né? Porque precisa, na verdade, profissionais só que, com conhecimento técnico muito específico desse assunto, entendeu? Só que eu digo mais uma coisa, é o seguinte, vocês têm que cuidar muito porque hoje a informação está ali, solta, e não adianta vocês buscar aqui e ali um monte de informação e ficar sem ação. Se identificou com um profissional que vai lhe fornecer informações onde você consegue absorver, acompanhe aquilo, deixa o restante de lado. Sim. Para não se confundir. Isso é uma coisa que muitos me perguntam, né? Muitos me mandam mensagem assim, ó. Qual literatura você indica para determinado assunto? Que tipo de... A quem eu devo olhar? Para onde eu tenho que olhar? O que eu tenho que buscar de informação se eu quero, por exemplo, saber determinado assunto? Assim, eu acho que posicionamento doutrinário, é interessante a gente ter posicionamento doutrinário sobre determinado assunto. Só que como tem uma leva de gente, né, de pessoas, assim, de profissionais, eu tô falando tudo misturado, né? Bom, agora querendo os comentários nós fizemos, agora vão... Não, mas eu acho que, sabe o quê? Eu acho assim, ó, tem um monte de gente falando um monte de coisa. E sobre determinado assunto, tem muitos profissionais falando e muitos que estão passando informação, assim, pela metade para as pessoas. Primeiro, porque eles têm medo de passar informação. Segundo, quem precisa da informação... Estão dando demais. E quem precisa da informação não sabe para onde olhar, porque olha para todo lado. E daí vem me perguntar assim, eu não sei se eu olho para fulano, porque fulano sobre isso diz tal coisa. Sobre a posse, o fulano fala isso. Sobre esse procedimento, o cicrano fala aquilo. Eu acho que não tem nada de errado a gente olhar para vários lados, né? Mas eu acho que a gente tem que buscar uma direção, né? Um que se identifique com o que você consegue absorver. Agora eu te pergunto assim, doutora Viviane, o que você acha desse novo mercado e a uso capião extrajudicial? Porque teorias existem muitas e a prática é uma só. É você bater de frente, ir lá e executar. É ir para o campo de batalha, né? Eu tenho cicatrizes profundas sobre isso. Cicatrizes por quê? Porque quando a gente se depara com um caso que traz para nós um grande desafio intelectual, que nos faz pensar em toda a engenharia que o registrador vai fazer para entender o caso, ele quando devolve para a gente, ou os que eu recebi nota de devolução, exigindo A, B ou C, fazem cicatrizes, né?
na gente. Então, assim, é só no campo de batalha que a gente entende. Ninguém vai conseguir sanar 100% das informações, ainda que eu entregue, ainda que eu faça curso, ainda que eu faça pós, ainda que eu dê informação, que eu entregue conteúdo e que eu dê cada vez mais ajuda, eu não consigo sanar as dúvidas todas, não consigo suprir a demanda, não consigo colocar em dia esse déficit que existe para fazer. E essas cicatrizes que eu carrego, em razão dos baques que eu levei, dos tombos que eu tomei, vamos dizer assim, dentro dos casos, me fizeram abrir. Te construiu de uma certa forma. Forjou, porque forja, entendeu? É que nem você pegar a gente falava sobre isso. Não ter medo de ir para a batalha, não ter medo. Óbvio que não. Coragem é um fator decisivo. É decisivo. Entendeu? Então, assim, a teoria é muito bonita, ela te dá uma base. Mas é a prática que te constrói, e que assim, te forja. E sabe o que eu escutei? Eu escutei de um outro colega outro dia que falou comigo, ele é aluno também, colega, ele disse assim pra mim, peguei um caso para fazer e cobrei uma mixaria assim, sabe? Entendeu? Cobrei pouco para poder me treinar, para poder fazer. Daí eu fiquei pensando assim, olha só, ele fez um pro bono, ele tá fazendo um pro bono, que é dentro do termo jurídico, assim, ele tá fazendo um pro bono, que é fazer um caso e não ganhar nada, vamos dizer assim, ou ganhar muito pouco. Mas ele tá ganhando pra muito. Para se experienciar, para criar uma experiência. Imagina o quanto ele tá ganhando. Com certeza, eu achei isso. Não é não cobrar, é ganhar conhecimento. Conhecimento não tem preço. Não. E fica para sempre aquilo ali. Não, você carrega para onde você for. Você não precisa mais ter o teu escritório lá montado, cheio de... Não. Hoje isso está superado, né? Eu já falava sobre isso há um tempo atrás, quando eu falava para as pessoas que eu tenho uma sede física, mas que eu tenho o resto do Brasil online, as pessoas achavam isso ridículo, assim, achavam uma loucura e nem acreditavam, assim, não tinham confiança nisso. E não se falava em nada de pandemia, nem nada. Então, quando veio a pandemia, o povo começou a falar dos coworking e dos home office, eu pensei, nossa, isso é um salto imenso que a gente está dando, entendeu? Olha nós aqui na Favo, coworking aqui, dentro de um coworking maravilhoso, agora me lembro, onde a gente tem... Há 5 anos atrás, nós tínhamos um escritório enorme e não adiantava nada. E a gente resolveu local, escritório... Não dizia nada sobre tanto que a gente buscar informações para hoje estar aqui. Porque não definia. Passando para vocês. Não definia a nossa qualificação. Não definia quem éramos, os profissionais que éramos. Não definia. Ficava guardado ali, e aí? Exatamente, ficava guardado. A gente se deu conta que só o mercado... ele não se modifica. Nós temos que nos modificar para o mercado se reinventar. Se render. É que se você não se reinventar, se você não tiver consciência, não tiver presente para isso, exatamente, consciência, vai passar. O que tem que ter consciência é assim, se eu não fizer nada, não importa. Vai passar de qualquer jeito o tempo. Então tem que estar consciente para isso. Tem que estar consciente, né? O que eu estou fazendo hoje? As ações que eu estou fazendo hoje, eu vou trabalhar com regularização. Qual é o nicho que eu vou atuar? O que eu faço diariamente me move para esse objetivo? O quanto me move? Assim, eu queria saber um pouco, deixa eu voltar um pouco mais. Na verdade, eu queria saber assim, dentro falando sobre isso, como que você acha que o corretor
como você acha que o corretor pode atuar fazendo o trabalho de regularização imobiliária? Eu acho muito fundamental o corretor se especializar nesse assunto, porque ele já tem uma base de conhecimento. E os CRECIs também, os CRECI, né, estão buscando, só que o que eu vejo é que é pouca adesão nas lives dos CRECI, que estão botando à disposição muita coisa. Muito conteúdo, muita coisa à disposição e a gente não vê as pessoas aderindo. Tem que levar, porque quem está na linha de frente vai primeiro ter a primeira percepção. E quem está na linha de frente é o corretor? É o corretor. Então é a necessidade de criar cultura para que isso mude totalmente. E tem muito pouca... Eu digo assim, ó, mesmo que todos os corretores do país se voltassem para isso, não iriam dar conta de sanar todos os problemas por 20 anos. Sim, os problemas da regularização, da irregularização no Brasil, né? No Brasil. Então imagina o mercado que está ali aberto e os nichos e subnichos que surgem dentro disso aí. Nicho e subnicho, exatamente. E aí vem a busca também da relação direta com o engenheiro, que traz um conhecimento, você vai trocar experiência, total, conhecimento. Veja bem o fortalecimento que vai criar isso, né? O arquiteto, você vai ter um pouco de conhecimento, você vai ter um conhecimento do que é uma coordenada num levantamento topográfico. Vai ter conhecimento do tanto de informação que tem dentro de um procedimento de regularização imobiliária, que o corretor não se dá conta que tem, que o advogado não se dá conta que tem, e que o contrário também que o engenheiro também não sabe que tem. Porque, na verdade, é uma relação interdisciplinar, aonde multiprofissionais vão trabalhar. Exato. Tá? Deixa eu fazer de novo a pergunta para ti. E especificamente, qual ação, o que você imagina assim que o corretor tem que fazer para quando ele se depara com esses casos? O que você acha que ele tem que procurar? Vamos dizer que ele não sabe o que ele vai fazer. Ele não tem conhecimento de como se regulariza um imóvel, por exemplo, através da uso capião, que é o que a gente está falando. Ele não sabe. Assim, ó, eu acho assim que o corretor, ele tem um bom conhecimento, ele sabe identificar algumas coisas preliminares. Sim. Mas ele precisa aprofundar mais o conhecimento dele, e não é difícil. Não é difícil buscar o conhecimento. Não, claro que... Porque ele já tem uma base, ele já tem um lastro. Em cima dessa base ele pode construir, mas ele tem que querer. Sim, ele tem que querer. Tem que querer. Então ele se tornar um profissional destacado no mercado, onde ele vai chegar pro cliente dele e vai dizer: olha, você detectei esse problema no seu imóvel e o senhor deve tomar uma decisão onde você vai valorizar o seu imóvel, no mínimo assim 10 vezes o valor que o senhor vai gastar para fazer isso, né? E eu posso fazer isso para o senhor, ou posso indicar parceiros que podem fazer, e eu vou estar junto para lhe dar assessoria. Você vai fidelizar o seu cliente, ele nunca mais vai procurar outro profissional. Claro, sim, ele tem que ter consciência e conhecimento de que o advogado tem que estar presente. Sim. Mas ele tem que ter, como corretor ou como avaliador... Mediador, ele já é um mediador... Sim. Né? Por natureza, já na formação.
Então ele mais ainda vai ser um mediador e ele não vai entregar de graça aquilo ali, porque ali vem a lei da ajuda e reciprocidade, a lei da reciprocidade. O cliente vai ficar tão satisfeito Sim, de ter vai ser tido uma reciprocidade que o cliente tem. Vai se sentir comprometido. Claro, ele se sente comprometido porque ele recebe um auxílio, uma segurança que ele não tinha visto antes, talvez. E são simples palavras que o corretor deve dizer para o cliente, onde ele vai ter uma valorização do seu imóvel, onde ele tem que saber que só é dono quem registra, no caso de posses, né? No caso de outras regularizações de imóveis, porque existem várias situações, né? E o corretor sabe identificar isso. E outra coisa. Deixa eu fazer uma pergunta. Deixa eu te fazer uma pergunta. Outra pergunta. Que eu anotei aqui porque eu acho que é muito interessante. Quem precisa buscar mais informação? Os novos corretores ou os mais novos velhos corretores? Digamos assim que todos eles deveriam buscar, mas os mais novos velhos corretores talvez são os que vão mais buscar essa informação pelo o tanto de experiência que já passaram em outras áreas, que talvez foram trabalhar, e o conhecimento e a maturidade. Procuram maturidade na profissão. Eu acho que tem esse período de maturação do profissional, seja ele da área que for, né, da área do direito ou não. Eu acho que tem um período que ele tende a repelir algumas informações, buscando o que ele vai fazer, e um outro momento, é um outro movimento que acontece, quando ele repele as informações que ele não quer, que a gente estava falando aquilo agora, sobre para onde eu vou olhar, eu olho para todo lado, eu olho para a esquerda, para a direita, para o A, para o B que está falando, para o C que está na live, para o D que está no YouTube, quando ele repele, quando ele segmenta, vamos dizer assim, quando ele fecha a busca de conhecimento de determinado ponto de vista, ele repele informações e começa a trazer outras informações automaticamente. E os velhos corretores, os mais novos velhos corretores, porque eles são corretores e eles entraram agora no mercado da regularização. Não tem o vício daquela, vou esperar o cliente chegar. Os novos corretores? Os velhos corretores. Muitas vezes pensam assim, estavam acostumados, aquele vício, sentavam lá na sua cadeira e esperavam o cliente chegar para fazer o negócio. Não, você tem que construir o seu nicho. Você vai lá, dá, e automaticamente você vai ter a reciprocidade, onde o financeiro vai ser o resultado de um trabalho que você construiu. Com certeza. E não é aquele hoje é um, amanhã é outro. Não, isso aí vai ficar. Com certeza. Então, a gente está comentando nos nossos comentários de hoje, a gente está falando exatamente isso. Um subnicho de atuação. Porque dentro do direito imobiliário a gente fecha num nicho de regularização, subnicha dentro de um outro nicho, nós especificamente, que é a regularização através da uso campeão judicial e extrajudicial principalmente, porque é um movimento do mercado, um movimento da desjudicialização dos processos, aonde envolve vários profissionais e os corretores estão diretamente posicionados num lugar dentro dessa cadeia. Eu diria mais que é uma necessidade de somar, não dividir. Sim.
né? Sim. Então, o que é a busca? Busca de novos parceiros para atender essa demanda tão grande que existe no mercado. Isso vai fazer gerar novos negócios saudáveis, com novos profissionais qualificados, capacitados para atender toda a cadeia de negociações de imóveis. Então, tu imagina, em 1976, quando eu entrei na profissão, o mercado era individual. Claro. Aí veio a necessidade das transformações. das transformações. Era fracionamento, passou para loteamentos. Porque, claro, começou a se Condomínios. modificar. Veja só a transformação. Os condomínios, os imóveis eram criados um condomínio para fazer. Aí veio a necessidade da evolução da construção. Aí veio a compra preço fechado, que até hoje está aí. Mas também veio a necessidade das incorporações, dos condomínios, e isso tudo teve que ter evolução. Sim, mas é que o mercado evoluiu. E aí não era só o corretor mais, aí envolvia o engenheiro, claro. envolvia o arquiteto, envolvia o advogado, tá entendendo? Já lá começava a necessidade. E uma geração se passou. Se a gente tivesse dado conta, se todos os corretores, se todos os creches, se todo o mercado que a gente se desse conta lá, eu já tinha me dado conta. Então, hoje não estaria essa situação. Com o antigo BNH, muita coisa também fazia-se ali, mas não se dava conta. É que a construção das cidades, ela aconteceu de forma desordenada. Então, assim, quando uma cidade cresce de forma desordenada, a tendência é que os problemas vão impactar diretamente no futuro, e não são problemas documentais, como a gente está falando, de segurança jurídica para aquele que mora. São problemas de ordens diversas, assim, de saneamento, de infraestrutura, de tudo que está relacionado àquelas pessoas que moram naquele entorno. Então, esse processo de crescimento, de crescimento da cidade, o processo não só de crescimento, mas o processo de não é de crescimento, de população, não é de população, me fugiu a palavra, assim, esse processo